Imposto. O imposto é, sem sombra de dúvidas, a espécie tributária mais famosa do nosso ordenamento jurídico. Afinal de contas, é por meio do imposto que o Estado existe. É por meio do imposto que o Estado paga as suas principais despesas. O imposto ele está previsto no artigo 145, inciso 1 da Constituição, combinado com o artigo 16 do CTN. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. Atenção, o imposto é uma espécie tributária não vinculada. Significa dizer, senhoras e senhores, que ninguém, absolutamente ninguém, paga imposto para ter uma contraprestação. O fato gerador do imposto é uma atividade estatal. O fato gerador do imposto é uma atividade do Estado e não uma atividade do contribuinte. Ou seja, o imposto não gera para o Estado a obrigação de contraprestacionar e não gera para o contribuinte o direito de receber uma contraprestação específica. É por meio do imposto que o Estado existe. É por meio do imposto que o Estado vai pagar o salário do servidor público, vai bancar os serviços públicos genéricos como saúde, educação, segurança pública. É por meio do imposto que o Estado vai pagar a energia elétrica, o combustível dos veículos públicos. É por meio do imposto que há Estado. Sem Estado, como a gente viveria? E o imposto serve para a manutenção desse Estado. Então, todo serviço genérico é pago pelo imposto. De agora em diante, não fale mais que eu pago tanto imposto e a rua está cheia de buraco. Não. O imposto não serve para isso. O imposto serve para que o Estado exista. O imposto não tem vinculação. O imposto é uma espécie tributária não vinculada. Repito, anote isso. Porque o fato gerador do imposto é sempre uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal. Para pensar. Quando você paga imposto de renda, quem ofere renda é você ou é o Estado? É você. E por causa da sua renda você paga o imposto. Quando você paga o imposto sobre propriedade de veículo automotor terrestre, IPVA, você está pagando por quê? Porque você tem um carro. Perceba, o fato gerador não é uma atividade estatal. Beleza? E além disso, é importante lembrar que o imposto sequer pode ter receita vinculada. O artigo 167 da Constituição, no seu inciso 4, veda expressamente a vinculação da receita de impostos. Impostos não podem ter receita vinculada. Isso está expresso na Constituição. Então você não pode criar um imposto e vincular ele à cultura. Eu vou criar aqui um ICMS para a cultura. Pode? Não. Imposto não pode ter receita vinculada. Gabriel, mas receita vinculada e vinculação do imposto são sinônimos? Não. Tributo vinculado ou não vinculado tem a ver com o seu fato gerador. Tributo vinculado ou não vinculado tem a ver com o seu fato gerador, que é totalmente diferente da vinculação da receita. A vinculação da receita é você pegar o valor arrecadado e aplicar em uma contraprestação. Isso pode acontecer? Também não. O artigo 167, inciso 4, traz ressalvas. Ressalvada a hipótese de vinculação à saúde, educação, modernização da administração tributária, quitação da dívida pública, naquelas hipóteses que envolvem a repartição de receitas. É isso que está expresso. É isso que está expresso. Portanto, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. O imposto, ele pode ser vinculado? Não. A receita pode ser vinculada? Não. Não há que se falar na vinculação da receita de impostos. Tá bom? Bom, o imposto, ele pode ser classificado como imposto real ou imposto pessoal. O imposto real é aquele que incide independentemente da riqueza do contribuinte. O imposto real é aquele que incide independentemente da riqueza do contribuinte. Não interessa se o indivíduo é rico, não interessa se o indivíduo é pobre, o imposto vai incidir. Não interessa se ele está empregado, não interessa se ele está desempregado, o imposto vai incidir. É o que acontece, por exemplo, com o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Terrestre.
Faz diferença se o indivíduo está empregado ou desempregado? Faz diferença se o indivíduo comprou o carro à vista ou parcelado? Não. O IPVA vai ser devido. O IPVA terá de ser recolhido, porque o IPVA é um imposto real. O IPVA não varia de acordo com a riqueza, pelo contrário. O IPVA ele incide independentemente da riqueza. É o que acontece, por exemplo, com o ICMS. Não varia de acordo com a riqueza. É importante lembrar que esses impostos, eles incidem de acordo com o fato gerador, não variando de acordo com a riqueza do contribuinte. É irrelevante a riqueza do contribuinte. É irrelevante a variação patrimonial do contribuinte. O que é relevante efetivamente é a prática do fato gerador. E existe o imposto pessoal. Esse varia de acordo com a riqueza. O melhor exemplo de imposto pessoal é o imposto de renda. Afinal de contas, quanto mais rico você é, mais imposto você paga, não é assim que funciona? O imposto de renda, ele incide exatamente de acordo com a riqueza. Quanto mais rico você é, maior é a tributação sobre a renda. Ah, Gabriel, existe algum imposto que é real, mas pode ser pessoal? Existe. É o que acontece, por exemplo, com o IPTU. O Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, ele é um imposto real por excelência, né? Interessa se você é rico ou pobre? Interessa se você está empregado ou desempregado? Não, o carnezinho do IPTU vai chegar e você vai ter que pagar. Não tem como fugir disso. Agora, uma coisa é fato. Você não pode esquecer que o nosso querido IPTU, ele poderá ser progressivo, diz a Constituição no artigo 156, parágrafo 1º. Ele poderá ser progressivo, poderá é uma possibilidade, ele poderá ser progressivo em razão do valor do bem. Se o IPTU for progressivo, se o município optar por aplicar a progressividade em razão do valor do bem, você vai ter uma incidência de acordo com a riqueza. Porque quanto maior o valor do bem, que significa dizer que o proprietário é rico, né? Quanto maior o valor, maior a riqueza do proprietário. Então, nesse caso, você tem a incidência do IPVA progressivo, você tem, por óbvio, a aplicação desse princípio, a aplicação da capacidade contributiva. Beleza, galera? Tá fácil? Tá jóia? Tá show? Então, lembre-se, os impostos podem ser classificados como reais ou pessoais. Os impostos, eles ainda podem ser classificados como diretos ou indiretos. Esse é muito fácil. Eu vou falar o conceito, depois eu dou o exemplo. O imposto direto é aquele que, por sua essência, não admite a transmissão do ônus financeiro. Imposto direto é aquele que não admite a transmissão do ônus financeiro. E o indireto é aquele que admite. Direto não admite, indireto admite. Vamos pensar? IPTU. A loja tem como repassar o IPTU para o consumidor final que vai lá comprar uma roupa, uma bolsa, um sapato? Tem como? Tem. A loja não tem como repassar o IPTU. Por que ela não tem como repassar o IPTU? Porque o IPTU é um imposto direto. Não tem como a loja pegar, eu vou pegar esse IPTU aqui e vou dividir para cada venda. Isso não existe. Ah, mas vai compor o preço? Claro que vai, sempre compõe o preço. Mas não tem como dividir pontualmente para cada comprador quanto vai ser do IPTU. O imposto de renda, pode ser que a empresa nem pague se ela for deficitária. Então você não vai ter também o imposto de renda como repassado de forma direta ao contribuinte. Então, são exemplos de impostos diretos, IPTU, imposto de renda. Agora, o imposto indireto é aquele que, por excelência, é repassado e quem suporta o ônus financeiro é o consumidor final. É o caso do ICMS, do ISS, do IPI. Esses impostos, eles são transferidos ao consumidor final pelo seu fato gerador mesmo. Pensa, o ICMS, ele incide na circulação de mercadorias. Você chega numa loja para comprar uma coisa, o que a loja vai fazer? Repassa para você, acabou. Aconteceu o repasse, está resolvido. Repassou, acabou. Acabou. Então quem vai suportar o ônus financeiro é o consumidor final, que vai ser o contribuinte de fato. Hotel, você ficou no hotel. O que o hotel faz? Repassa o ISS para você. Quando você vai pagar a estadia, tem lá o ISS, Imposto sobre Serviço. Quem é o contribuinte de direito? É o hotel. Quem é o contribuinte de fato? É o consumidor final, que é quem vai suportar o ônus financeiro. Então, o IPI, vem lá comprar um carro, tem o IPI na nota fiscal. Quem tem que pagar? A indústria. Mas ela repassa, quem suporta o ônus financeiro? Você, consumidor final. Então, essa lógica tributária é uma lógica muito clara, muito fácil de entender. Beleza? Joinha, pessoas, não há dúvida? Fácil. Show de bola. Então, preste bem atenção. O imposto
é uma espécie tributária não vinculada. Lembre-se disso. Esse conceito é fundamental. O fato gerador é uma atividade do contribuinte e não uma atividade estatal.